Olá, muito boa noite, Erivelto Coutinho, seu casamento inabalável. E hoje aqui, nessa noite maravilhosa, mais uma live especial com a minha amiga Roseli Wagner. Daqui a pouco, uma terapeuta sensacional. Ela já vai entrando aí conosco, maravilhosa, Já tem muita gente entrando aí conosco. A Caritas, nossa amiga. Olá! Muito boa noite! Tô chegando. Está chegando Olá, boa a noite. Roseli. A Roseli ainda não apareceu aqui o vídeo. Tá rodando, mas vai aparecer. Mas eu já estou aparecendo aqui para mim. Para mim Você aqui, está me ouvindo? eu estou só te ouvindo, mas não estou vendo você. Eu acredito que o pessoal também não deve estar ouvindo. Caritas, diretamente de Angola, seja muito bem-vinda. Uau! Hoje vai ser live sistêmica e live internacional, tudo ao mesmo tempo, né? Mas para isso, pessoal, dá um okzinho aí se vocês estão vendo a gente, Porque ouvindo. eu estou vendo, eu estou me vendo as duas telas já, né? As duas telas, você e eu. Mas daí não sei. Só respondam, queridas pessoas, se estão vendo a minha tela e a tela dele também. A Caritas está aí com a gente, verifica, dá um ok para nós, Caritas, se você está vendo a minha imagem e a imagem da Roseli. Porque aqui para mim não está aparecendo ela ainda, tá? Tipo, dando aquele, né? Ai, mas por quê? Que coisa. Deixa eu fazer um negócio aqui. Jandilene, seja muito bem-vinda. Muito boa noite. Não estou lhe vendo. Não está vendo quem será? Não está vendo você, a Roseli ou não está vendo eu? E agora? Caritas, fala para nós, por favor, quem que você não está vendo, por favor. Vejo só agora sim! Eu desliguei o Wi-Fi e liguei de novo. Oh, meu Deus do céu. Pois é, agora... Ó, eu vou dar uma boa noite aqui pro pessoal do meu Facebook. Eu tô fazendo uma transmissão ao vivo também no Face. Tem que usar todas as tecnologias que tem disponível aqui. Estou fazendo ao vivo também no YouTube. Que Estamos aprendendo, né? maravilha! Vamos afiar as ferramentas, porque hoje a live promete, hein? Que maravilha! Deixa eu só dar um aviso aqui, o aviso para o pessoal do meu Facebook. Eu sinto muito, realmente vocês não vão poder me ver aqui, porque nós estamos fazendo no Instagram. Quem puder ir no Instagram, só que nós estamos fazendo no Instagram do Erivelto. Então, enfim, outra hora eu vou ter que fazer o contrário. Eu vou convidar o Erivelto para participar. Isso pode ser, inclusive, já semana que vem, segunda ou terça-feira, porque na quarta já está fechado. Ó, uma coisa eu vou avisar já desde agora. Semana que vem, a partir de segunda-feira, as minhas redes sociais vão estar bombando. Porque, olha, eu tô com uma surpresa que, ó, eu tô me preparando assim já faz semanas e semanas. E agora, sim, o meu filho também, hoje o Giliardo também tá aí. Sim, é que eu tô no Instagram, Giliardo. Tenta ir lá se você consegue ir lá. Mas, enfim, podem ficar aí, veja, vocês vão ouvir o Erivelto, né? Porque ele tá... Eu tô com os dois aparelhos, um do lado do outro. Aí. Então, beleza. Vamos lá, então, ó. Hoje o tema, o assunto que nós temos o assunto que nós nos colocamos a falar, né? Ó, a Carita tá falando assim, deixa eu ver o que a Carita falou aqui, Roseli. Só um minutinho, por favor. Ela tá colocando aqui, Roseli, todos do seu Instagram podem ver a sua live com ele. Mande entrar no seu. Olha aí. Pois é, né? Eu vi que o meu filho entrou aqui. Eu também ainda estou aprendendo. Meu filho chegou na nossa... Pelo menos ele entrou no... Então, ó, quem puder, quem quiser, aqui o pessoal do YouTube e também
aqui do meu perfil do Facebook, se quiser entrar no meu Instagram, é bem super fácil. Roseli Wagner Terapeuta, tá? Então, basta entrar lá ou ficar ouvindo aqui. Eu tô aparecendo no meu canal do Face. Quem sabe faz ao vivo, né? É assim mesmo, né? Então, vamos lá. Roseli, tá tudo certo. Nós estamos aqui nesse momento equalizando os instrumentos, as ferramentas, porque é muito importante que o pessoal esteja nos vendo, nos ouvindo e, ao mesmo tempo, participando, fazendo perguntas, interagindo conosco. Olha para você ver, ó, tem a Yannis Mulunga. Será que é lá de Angola também aí? Olha só, tem a Jandilene Galvão, ela entrou no meu Instagram, ela tá me vendo ali, então eu achei que não poderia, olha que legal, gratidão, olha, já tem coraçãozinho. A Regiane lá, Regiane, minha irmã, muito legal também, seja muito bem-vinda, Regiane. Olha, estou aqui com uma profissional que, olha, essa profissional vem fazendo grandes transformações sistêmicas aí no meu conhecimento, na minha vida, ó. E olha, isso... Olá! Aqui tem bastante... Ela falou tem que é bastante gente... Olha só, gente! Pode falar, e, ó, uau, que show de bola! Eu tô com uma amiga minha de longa data, deve fazer pelo menos uns... Olha, 16, 25 anos para 30 anos, pelo menos, a Maria. Maria, ela trabalhou comigo, ela foi minha parceira de muitas viagens, nós fizemos muitas sessões fotográficas. Gratidão, Maria, pela presença, se ela puder entrar ali Maria, acho que é essa ali também. Mas olha, enfim, nossa, como eu fico feliz com a presença de tanta gente agora. Nossa, que show de bola. Muito, 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 muito obrigada. Roseli, olha só, a Caritas está falando aqui. Olha, a Caritas tem sido uma parceira muito... Ela colocou aqui assim pra gente: eu estou compartilhando sua live na minha. Olha que legal. A Maria entrou no Instagram e o meu filho falou assim, ó, mãe, estou dirigindo e assistindo. É isso aí, meu filho. Eu também, eu participava de treinamento. Hoje em dia a gente tem essa praticidade de estar dirigindo. Eu tenho um negócio lá no painel do carro que eu coloco o celular lá. Eu não sou Uber, mas estou lá. Hoje em dia, nossa, quanta gente deve agradecer a tecnologia que nós temos disponível à nossa disposição. Nossa, é coisa do... né? Legal, Roseli. Mas isso que já existe coisa mais elevada, né? Nível mais elevado. Né? Mas, com certeza. Agora, partindo para os últimos ajustes, que eu sempre gosto de colocar, e isso dá uma interação bacana. Vamos lá. 2 assuntos rapidinhos aqui, antes de nós entrarmos diretamente no nosso tema, que é para deixar o cabelo em pé, esse tema de hoje. Então, assim, ó, primeira coisa, vamos lá. Vamos compartilhar essa live, vamos pegar esse aviãozinho que está aqui do lado inferior esquerdo e compartilhar para aquelas pessoas que nós amamos, que você gostaria que elas também assistissem essa live. Esse é o primeiro assunto. Então, vamos tirar alguns segundinhos para fazer isso. Roseli, já estou fazendo isso agora. Estou fazendo aqui já, estou compartilhando. Estou compartilhando para todo mundo aqui essa live, importantíssimo, porque é um conteúdo muito valioso. E o que é valioso, nós temos que compartilhar com as pessoas que a gente gosta, com as pessoas que a gente ama, para que eles tenham o mesmo conhecimento diretamente da fonte. Isso que é bacana, Roseli. Isso que é muito bacana. Com certeza. A Caritas falou aí, Angola estão vendo vocês dois. Angola. Uau, nossa, olha só. Live internacional. Maravilha. Ó, assim, e do Paraguai também. Do Paraguai também. Olha. Roseli, que proporção que está tomando essas nossas lives, hein? Ué, mas não era isso que a gente queria? E tem muito mais coisa por aí. Nossa, nós estamos só começando. Então tá bom. Vamos lá, pessoal.
sem muitas delongas, dando coraçãozinho aí para nós. Isso, que legal, que legal. Vamos lá, hoje... A Carita, né? Isso, hoje nós convidamos a Roseli, ela vai trazer uma experiência muito legal para nós, um conhecimento muito bacana. E o tema da live de hoje é: todo mundo casa com a mãe. E aí, isso, nesse primeiro momento, né? Como assim, Roseli? Aí tem uma pergunta assim: a sua relação conjugal pode estar em perigo se você casou com a sua mãe e a esposa ao mesmo tempo? Será? O que está acontecendo, Roseli? Como funciona isso? Hoje em dia eu me divirto, eu acho muito divertido tudo isso, é muito prazeroso pensar, e enquanto mesmo eu vou cada cliente que eu vou atendendo, que a pessoa vai posicionando os bonecos, quando é, no caso, a constelação individual, ou mesmo numa posição com pessoas, é muito interessante. Por exemplo, claro que nós estamos, o nosso assunto o Erivelto, eu já falei, inclusive, das minhas stories hoje. O Erivelto é um cara que trabalha só com terapia de casal, né? Especificamente a especialidade dele é terapia de casal. Eu também faço isso para quem, além de outras coisas que eu trabalho, mas a terapia de casal. Então, que infelizmente, no meio de cada 1000 pessoas, ou no meio de cada 100 pessoas que vêm procurar terapia, qual é 98% dos temas que as pessoas buscam solução? Relacionamento. Pode ser para quem está casado, quem não está casado, quem está encalhado, quem separou. Separou, enfim. Mas, como dizia o Bert Hellinger, a faculdade mais complexa, a mais difícil de se fazer é a chamada faculdade de relacionamentos. E como diz o Dr. Fernando de Freitas, ele diz assim: a melhor oportunidade, nós temos 2 formas de nos curarmos na vida. A primeira forma, a primeira grande ferramenta é casamento, relacionamento. Não precisa ser casado na igreja, mas vai morar debaixo do mesmo teto com uma pessoa. Aí ali você tem uma oportunidade de entender quem é você, né? Curar os traumas, né? Só que, isso nós estamos falando, porque enquanto a pessoa não tem consciência, o que ela faz? Eu passei por isso, você está passando por isso, passou por isso, e estamos todos num barco. O que a gente faz? Ele é um problema da minha vida. Como diz assim, as encalhadas. Hoje eu recebi uma piada, inclusive de uma prima minha. Ela falou assim: dizem que encalhadas são mulheres que não casaram. Mas eu digo diferente, que encalhadas são as mulheres que estão num relacionamento de uma porcaria de relacionamento e não conseguem sair. Doentio, isso. Essa é a palavra certa. Isso sim são pessoas encalhadas que estão num relacionamento doentio. Porém, oi, Adenilson. Adenilson está no meu Facebook, mas Adenilson, se quiser, entra no meu Instagram, que também tá legal lá. Porque no Face eu estou sozinha. No Instagram estou com o meu colega. Então, encalhadas são pessoas que estão num relacionamento doentio, doendo de todas as formas, ou de várias formas, porém não conseguem sair. Mas por que é que não conseguem sair? Eu tenho inúmeras pessoas, mulheres, que me procuram e falam assim: olha, por que ele faz isso, por que ele faz aquilo, por que ele faz assim, por que ele faz assado, por que ele bebeu.
os mimimis, né? Que é o relatório, o script normal, né? Mas, eu falo assim, mas afinal de contas, por que não é, pelo amor de Deus, querida pessoa, visão sistêmica não é para separar pessoas, não é para separar casamentos. Pelo contrário, é para curar, para ver quais as opções e as oportunidades, as ferramentas de cura daquelas dores, daquelas situações doentias. Mas por que é que qual o fundamento desse tema que nós falamos hoje? Vamos ainda falar de forma superficial. Quem é que casa? Normalmente. Pelo menos assim, normalmente, seriam pessoas adultas, né? Pelo menos pessoas que já passaram dos 18 anos, apesar que antigamente tinha casamentos com menina tinha 14, 15 anos, sei lá, né? Mas deveriam ser 2 pessoas adultas. Só que, o que é que a gente percebe, desde que eu também fui procurar constelações uns anos atrás, e adivinha por quê? Qual era o problema maior que eu tinha? Relacionamento, né? Hoje eu digo sempre, graças ao pé na bunda que eu levei, que eu fui conhecer constelações e graças à dor toda que eu passei, hoje eu trabalho, hoje eu posso ajudar milhares de pessoas, né? Legal, legal. Então, quem é que casa? Adulto ou criança? Deveriam ser adultos, mas o que a gente vê? Crianças. Oi, Karina, viu? Ó, do Paraguai aqui também, gente legal. Legal, seja bem-vinda, Karina. Por que é que a gente fala que são crianças que casam? Não é criança. O corpo pode ser de adulto, os documentos tem lá, não, tenho 25, 30, ou 40, ou não sei quantos anos. Porém, os mimimis, né? Ai, porque mimimi tanto faz homem ou mulher, né? Se você parar para observar, são atitudes infantis. Mas por que é considerado infantil? Porque é muito. Quem ainda não conhece visão sistêmica, eu estava agora há pouco ainda numa reunião, explicando para uma pessoa, nós estamos preparando um material, e daí, você vai dar dicas sobre como você deve tratar seu marido, daí, né? Falei, sim, mas não é do jeito que você está pensando, de jeito nenhum. Ou como seu marido deve tratar você, para vocês terem um casamento, um relacionamento legal. Como tem que fazer, quem que não sabe, né? Quem de nós, pessoas adultas, não está cheio de 5 dicas para ter um relacionamento perfeito, 10 dicas, 10 atitudes, o 10 não sei o que lá, o 6, né? Tá assim na internet, né? Mas por que as coisas não funcionam? Por que se nós passamos muitas vezes uma vida inteira obedecendo o que a religião nos ensinou, mas que coisa, por que não funciona? Por que tem pessoas encalhadas, né? Homens e mulheres, quer dizer, a mania de falar encalhadas é quando passou lá, tá lá com uns 35, 40 anos, não casou ainda. Aparentemente é encalhado. Mas qual é a dinâmica oculta, né? O que tem por detrás? Primeiro, vamos voltar lá no jardim de infância, dentro das constelações. Quem é a primeira mulher, a programação, a primeira imagem, a primeira mulher mais importante na vida de um menino, quando ele nasce até os 7 anos de idade, que é a época da nossa programação do HD chamado cérebro. Quem é? A nossa mãe. Pois é, isso é para os meninos. Para as meninas,
Quem é? Oi, Sol. Oi, boa noite. Uma aluna minha entrou aqui também. O Denner Abreu está aqui no Legal. Facebook. Olha, a Prozizi também está aí conosco. Seja muito bem-vindo. O pessoal que está entrando agora, seja muito bem-vindo, pessoal. Vamos lá, Rosa. Seja muito bem-vindo. Sintam-se acolhidos. Estamos aqui Isso. abraçando todos. A Rosa está entrando também aqui, a Sol. Então, assim, agora voltando. Quem é a primeira referência com relação ao masculino para as meninas, né? O papai. Então, tá bom. A primeira referência, a primeira construção, programação de imagem do que é o masculino, do que é o feminino, são essas duas figuras. Ah, tá, mas eu fui dado em adoção, ou a minha mãe me deu para minha avó para me criar, porque ela trabalhava, ou para minha tia, ou para minha madrinha, e hoje em dia estava muito na moda, até antes da pandemia, levar para a creche, né? Mas na creche, geralmente, são mulheres também que cuidam muito, né? A grande maioria das vezes são um público feminino. Então, tá, por quê? Porque a mulher, geralmente, isso pela natureza, ela é amorosa, o instinto materno, né? Eu não preciso nem dar esse tipo de aula aqui, né? Porém, o que predomina para o menino e para a menina? Por que essa frase, todos nós casamos com a mãe? Porque, mesmo que a mulher tenha uma referência que geral, a grande maioria, não é desprezando o gênero, né? Mas nós buscamos nos relacionamentos afetivos a imagem da mãe ideal. Não é aquela mãe que nós tivemos. Por quê? Primeiro, os meninos é coisa direta. Primeiro, que a mãe é um perfil da mulher, que ele, né? Isso é o perfil e a referência de feminina. A primeira referência que vai gravando com o feminino é a mãe. Segundo, de novo, eu vou repetir uma coisa que eu vivo mostrando. Olha os meus neném aqui, ó. Coisa mais fácil do mundo. Quem é a primeira referência com relação à afetividade? Oh, meu bebê, você é a coisa mais linda. Você é o amor da minha vida. Quando Deus colocou você na minha vida, ai, nananã, minha vida mudou, minha vida passou a fazer sentido, e nananã, tá? Então, são todas essas frases bonitas. Eu sou a imagem feminina do Cine. Deixa eu ver, a Maria tá... a Maria tá comentando aqui. Então, a primeira referência com relação a afeto, que é o que nós buscamos no nosso relacionamento, porque por que nós casamos? Primeiro, nós namoramos, né? Geralmente a grande maioria namora, né? Conhecendo, mas que é o quê? Porque eu quero me sentir amada, me sentir vista, me sentir aceita ou aceito do jeito que eu sou. Aí a gente se apaixona e vive com estrelinhas ao redor da cabeça e fica dia e noite sonhando enquanto a gente está apaixonada. Tudo lindo, maravilhoso. Aí passa o tempo, aí começa a passar aquelas nuvens, né? Aquelas fumaceiras na cabeça, você começa a enxergar defeitos no outro lado. Né? Quem nunca passou por isso? Mas ok, então cada situação... É uma situação, se casa por amor, ou... Só que assim, o que a gente, infelizmente, percebe, e eu vou deixar a pergunta agora aqui, para quem estiver me assistindo. Eu não vou nem perguntar de você diretamente, eu vou perguntar assim, para quem, por exemplo, a grande maioria aqui é adulto, né? Sim. Qual é a imagem que você tem com relação ao seu pai e a sua mãe? Quando eles casar, seja bem sincero com você. Não adianta, você pode mentir para mim, para todo mundo, mas na tua percepção, os teus pais casaram porque eles se amavam, porque eles estavam prontos,
porque eles planejaram um casamento por livre, espontânea vontade, ou porque ela estava grávida, ou porque ela queria sair de casa, ou porque era conveniente, ou qual foi a razão que eles casaram? Né? Boa Eu não estou dizendo que tem que entrar na igreja, né? Mas que foram morar junto, né? Sim. Esta é a pergunta básica. Uma outra pergunta que eu vou deixar agora, que essa vai doer um pouquinho. Eu sei que não é doer, ela incomoda, ela perturba. Tira da zona de conforto, né? Isso. Qual é a referência de afeto e sexualidade propriamente dita entre os teus pais? Para cada um que está aqui assistindo, né? Você acha que você via, não é acha? Você via o teu pai e a tua mãe namorando, assim, lógico, primeira coisa, por que tira da zona de conforto? Porque todos nós não gostamos nem de pensar que o nosso pai e a nossa mãe transavam, né? A pai e mãe não transam, né? Isso é só os outros. Nosso pai e nossa mãe, não. Não, né? Isso é feio, né? Mas, aí, tudo bem. Então, lá no segredinho, todo mundo fica quietinho, assim, né? Tá, mas você via o teu pai e a tua mãe namorando? Assim, pode ser que tem que ser aquela coisa escancarada, mas assim, como era o relacionamento afetivo deles? Qual é a imagem que você tem com relação a isso? Você via teu pai passando a mão no bumbum dela? Essas coisas aí. Desculpa o horário aí, mas enfim. Como era a visão que você tem com relação aos teus pais se relacionando? Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque é a partir dali. É ali que nós construímos isso. Pode rir, Rosa. É isso mesmo. Né? Uma Regiane também está dando gargalhada aí. Pois é, porque esse assunto, essa semana mesmo, eu atendi várias pessoas. Eu perguntei assim, como era o relacionamento? Como você via o relacionamento do teu pai e da tua mãe? Normal. Né? Primeiro ela reclamou. Porque assim, eu fui atender ela e tal, mas era, poucas vezes eles namoravam, eles mais brigavam. Olha só, né? O que estão respondendo aí? É isso mesmo. A Rosa colocou, poucas vezes eles namoravam, eles mais brigavam. Pois é, né? Então, eu fui atender, não era com constelações. Eu faço atendimento voluntário aqui com os profissionais da linha de frente, enfermeiras, profissionais da linha de frente da área da saúde, uma vez por semana aqui. A gente está fazendo agora. Aí não tem muito tempo, 30 minutos, eu perguntei para ela assim, por acaso, para algumas, por acaso você tem algum problema, alguma situação que está te incomodando? Não, só meu marido, né? Só meu relacionamento, né? Tá, mas 100%. O que é? Eu falei, mas o que é? Ela não quis muito falar o que era o problema. Tá bom. Aí eu só fui fazendo barras de axis, barras de acesso, que é uma outra técnica, enquanto ela estava deitada. Daí eu perguntei assim, como você via os teus pais, o relacionamento deles? Você acha? Daí ela falou assim, não, acho que era normal, assim, normal. Então tá bom, me engano que eu gosto, né? Quando uma pessoa responde assim, né? Tá, não existe seres humanos perfeitos. O que é normal? Brigavam? Não, tá bom. Aí, mas ela queria falar do marido, né? Que é o marido que tem problemas. Qual é o problema? Alcoolismo e tal. Não, mas o meu pai e minha mãe são perfeitos. Claro, por que a gente fala que os nossos pais... A primeira coisa é nós defendermos o nosso grupo. Nosso clã. Nosso clã familiar. Por quê? Porque o diferente é excluído. Então,
toda vez que a primeira coisa, até quando a gente casa, por mais que você seja apaixonado pelo teu esposo, apaixonada pelo esposo e ele apaixonado por ela, quando casa, tu fala assim, as primeiras vezes ela até aceita a comida dela, mas de repente chega um dia que fala assim, o feijão que a minha mãe faz é muito melhor que o da sua mãe ou que o seu, né? Ou aqui no sul falava assim, nós fazemos, os alemães fazem cuca, né? A cuca que a minha mãe faz é muito melhor que a sua, né? Quer dizer, quando estava em casa, a comida da mãe não prestava. Reclamava um monte. Mas daí casou, aí, quando está lá no casamento, no relacionamento, daí sim, lembra do meu grupo, a minha família, o meu é melhor que o seu. Mas por quê? Porque a base de tudo é lá na primeira infância. E voltando ao tema inicial. Olha só, essa Rosani não para de falar, né? Mas é que é. Tá. Por que eu falei que a gente casa com a mãe? Porque, em primeiro lugar, a primeira referência para o bebê é afetividade, é mamãe. Se foi pouco ou se foi muito, é esta programação que nós carregamos para o resto da vida. Daí a pessoa vem reclamar, porque ele não congelou a tua imagem? Ah, Opa, beleza. Tá. voltou. Parecia que tinha que congelar, tá. Então, quando eu vejo homens sofrendo por amor, que legal que eles também sofrem, né? Eu achei que era só as mulheres que sofriam, mas que legal que homem também sofre, né? Tá. Quando eu peço, basta a gente pedir para falar sobre a mãe. Qual é a imagem? Como foi teu relacionamento com a sua mãe? Sempre. Tem gente que começa a desmoronar no choro na primeira fala. Ou às vezes não precisa, ou às vezes verbalmente a pessoa até fala, não, acho que foi normal, assim, né? Coloca, posiciona. Por que a visão sistêmica tem uma diferença tão grande? Por que eu bato tanto nessa tecla e eu defendo tanto essa tecla? Porque no blá, 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 na teoria, tudo é bonitinho. Nós defendemos, colocou, posicionou. Na visão sistêmica, pronto, não tem como mentir. Porque dependendo como posiciona, existem muitas... A nossa criança, geralmente, ainda guarda mágoas com relação à mamãe. Levante a mão quem teve ou quem tem uma mãe perfeita. Levante. E essa é verdade, Roseli. E essa imperfeição, né? Muitas vezes o que acontece? Essa imperfeição não é porque elas queriam, elas fizeram o que puderam naquele momento, né? Dentro daquelas dificuldades, né? Mas tudo aquilo, é igual você falou, aquilo tem uma absorção enorme nossa enquanto criança, porque era aquele cenário que nós convivíamos, eram aquelas dinâmicas, né? E aí, a Regiane, Roseli, ela colocou aqui um comentário assim, ó. A Regiane é minha irmã, tá? Pode ficar à vontade. Eu quero que você... Tá. Fica à vontade. Ela colocou mesmo assim. Deixa eu visualizar aqui, ó. A minha mãe... Eu sou muito igual ao meu pai. Não sou muito de demonstrar, né? E ela colocou... Pode falar. O que ela colocou anterior? A minha mãe sempre foi mais carinhosa. Agora, meu pai não era muito de demonstrar, mas ele é um homem muito sensível, né? Não, aqui, pelo amor de Deus, queridas pessoas, nós não estamos aqui para falar mal de pai e mãe. De jeito nenhum. Porque, ó, então, em primeira instância, quando alguém vem reclamando do relacionamento afetivo, pode ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o 10º. Quando está no 10º, pode ter certeza que é repetição. Se a gente pegar, se parar só para analisar mentalmente,
as semelhanças que tinha nas pessoas com quem ela se relacionou. Em primeira instância é a mãe, a afetividade. Quando a pessoa fala assim, não, porque ele não demonstra amor, porque ele não demonstra, ela não é afetiva, não enxerga, não faz isso, não lembra das datas, enfim. Em primeira instância, procure na mãe, né? Mas também tem o seguinte, filho ama pai e mãe da mesma forma, em todas as idades da vida. Ah, não, é porque quando é pequeno ama pai e mãe, quando é grande odeia pai e mãe. Quanto mais a pessoa fala que ela odeia pai, se ela chegar a falar que odeia, que eu já atendi pessoas que falaram assim, eu não tenho pai, eu não tenho mais pai, porque, sei lá, ela decepcionou muito com o pai, com alguma coisa, porque o pai traiu, porque o pai, enfim, tem milhões de razões, né? Mas quanto mais ela fala que ela não gosta de um dos dois, tá? Lembre muito bem, queridas pessoas, quem nunca ouviu falar que nossa mente consciente, a nossa mente racional, nunca passou de 5% da capacidade cerebral, do conteúdo, da bagagem completa, né? Então, na mente racional, a menina até pode falar, a menina ou o menino fala assim, Deus o livre, eu nunca vou casar com um cara igual, parecido com meu pai, eu não quero ninguém igual ao meu pai, ou igual a minha mãe. Deus o livre, eu não quero uma mulher xarope, não quero uma mulher ranzinza, eu não quero uma mulher gorda, eu não quero uma mulher magra, eu não quero ela assim, não quero assado. Tá, isso é o que a mente racional pensa e acha e busca. Aí, de 5, de 100, tira 5. Quanto resta? 95. Ai, que legal, né? Nossa. Aí, lá vai nós, assim, né? Vamos ali pro mundo, vamos nos bailes, nos botecos, nos forró, como vocês vão por aí. Aqui no sul era baile, enfim, danceterias. nas palavras, né? O que o nosso GPS faz? Esse é esse, o essa é essa, a gente se apaixona e quando vai ver, daí começa a se relacionar, vai debaixo do mesmo teto, começa a enxergar os defeitos do outro lado. Igual nesse caso da mulher que estava, não, eles eram normais, não tinham, 9 filhos, ela era a 6ª filha, porque a gente sempre tem que fazer essa, que número de filho você é, porque tudo depende, tem mais coisa. Daí ela começou, só apontava o dedo no problema. Só apontava o problema no marido. Mas daí eu falei assim, por acaso, assim, na tua família tinha alguém que bebia? Ah, sim, meu pai bebia. Ah, tá. Né? Então, aonde foi que ela criou a imagem do alcoolismo? O que é que os 95% do corpo dela foi buscar? Porque através deste homem, mas como assim, Roseli? Como? Sim. Através deste homem, o que infelizmente muitas vezes acontece? Na frente da mamãe, tanto menina quanto menina, na frente da mamãe não pode falar, porque a mamãe vive criticando o papai, né? Ou também pode ser o contrário. Excluindo muitas vezes, né? Sim, sempre, porque criticar, julgar é exclusão já, não é Sim. só, né? Então, na frente da mamãe eu não posso falar que eu gosto do meu pai do jeito que ele é, né? Mesmo que ele seja assim, assado, torto, gordo, amargo, feio, bonito, para mim ele é o meu pai e acabou. Se ele dá problema, infelizmente, por que eu bato tanto nessa tecla? Porque é o que a gente mais percebe, né? Mas pode ser a mãe, tem mães alcoólatras também, né? Pode ser o contrário. Então, na frente da mamãe eu não posso falar que eu amo meu pai. Mas daí eu vou para o mundo, escolho, eu atraio, eu me apaixono por um homem que é
no mínimo, energeticamente semelhante ao meu pai. E se você parar para observar, muitas vezes tem até traços físicos no cabelo, no desenho do corpo, alguns comportamentos. Boa noite, Zanelina. Zenalino. Isso, Roseli, entrou aqui também, dá umas boas-vindas aí para Vanessa Marisa, a Coach Comigo Mulher, tá aí também, entrou conosco, Ivanete, inclusive, Roseli, ela tá fazendo uma pergunta aqui, a Coach Comigo Mulher tá falando, Ivo é o que mais atrai, olha isso aí, sim, que você estava falando. Eu estava falando, eu vi que ela escreveu que quanto mais a gente exclui, julga, mais é o que nós vamos buscar nos relacionamentos. Nós acabamos atraindo, né? Então, por que esse título Nós Casamos com a Mãe? Porque, primeiro, essa imagem que nós construímos com relação à afetividade, afeto, é a primeira referência. Só que nós entramos nesse relacionamento esperando a mãe ideal, né? A mãe ideal. Quem está? A tua esposa chegou? Não, é o meu garotinho ali que dormiu. Tudo bem, pode prosseguir. Ah, tadinho. Então, assim, aonde é que acontecem os maiores conflitos? Por que é que a gente está falando sobre esse tema? Porque todos nós projetamos no outro a imagem da mãe ou do pai ideal, que nós gostaríamos que fosse o nosso pai e a nossa mãe. Geralmente, a primeira impressão, na época que a gente se apaixona, ela é a mãe ideal, o pai ideal, inconscientemente. Só que aí vai passando aquela fumaceira da paixão e a gente começa a enxergar a realidade. E aí começam os atritos, né? E aí começa porque também essa questão, como eu estava falando antes, com a questão da sexualidade, como é que a gente via. Primeiro que a gente não via, né? Não existe. Aí tem um outro tema que a gente uma outra hora vai ter que debater. Sim. Que eu até compartilhei com os meus grupos hoje de manhã, dicas para se ter filhos problemáticos, né? Ó, meu filho está aí comentando os traços físicos da minha mulher é igual à minha mãe. Olha para você ver, Roseli, nós temos aqui prova concreta do que você está trazendo. Não, e o meu filho falava assim, eu não quero mulher loira, não gosto de loira, né? Não gosto de loira. Ele casou com uma, não é morena, mas essa pele, cabelo preto e tal, mas realmente os traços físicos, então não adianta. Mas enfim, principalmente quando você vai para debaixo do mesmo teto, é que você começa a ter que enfrentar as suas dores infantis não curadas, né? Esse é o X maior. Porém, o que a grande maioria quer fazer? Empurrar. Eu fui uma delas, né? Não quero, não consegue, não sabe lidar com isso, né? Nós não fomos ensinados, a faculdade não ensina, as religiões não ensinam, só manda ficar, só manda perdoar, e tá certo, né? A nossa maior oportunidade de evolução é os relacionamentos. E pode ser difícil, a vida profissional, a vida financeira, um desafio, mas eu aposto com quem quiser que o maior desafio é a vida afetiva a dois. Ô, Roseli, e aí é muito importante para os casais, né, que se relacionam aqui como a gente, buscar essa consciência, porque muitas vezes, é o que eu sempre falo, há um ano e meio, 2 atrás, eu não tinha possibilidade nenhuma de imaginar que eu teria que ter uma consciência sistêmica sobre os relacionamentos. Por quê? Porque até então, eu nunca tinha tido contato com um profissional dessa área sistêmica. E aí, como que ficava? Eu até mencionei hoje no texto, né, que se você tem um relacionamento
que não está trazendo, e está em perturbações, está muito conflitante, e você muitas vezes enxerga que aquilo é algo comum. Olha, pode até ser comum, mas não é normal. Nós temos que enxergar quais são essas dinâmicas e por que que elas acontecem. E aí muitas vezes, se a gente não tem essa consciência sistêmica, a gente não eleva essa consciência, a gente encara isso e a falar assim, olha, a minha geração passada comportava assim. É igual a história lá do peixe que não cabia na frigideira, né? E depois ele descobriu que a frigideira era pequena. A história dos 101 macaquinhos, a história não, é uma experiência científica real, né? O que acontecia lá atrás com os macaquinhos, muitas gerações depois se repetiam. Deixa eu até lembrar, tem até um vídeo no YouTube, é meio antigão já ele, que eles... como é que era? Eles fizeram uma experiência lá que cada vez que o macaco subia tinha uma gaiola com vários macaquinhos dentro e eles subiam para comer banana e subiam numa escada lá para comer banana, mas eles resolveram fazer uma experiência que cada vez que um subia para comer banana, eles jogavam água nos outros que ficavam lá embaixo, né? Que ficavam embaixo, né? Todo mundo, tipo assim, ficava molhado porque um subia nele, eles começaram a perceber, mas que negócio é esse que cada vez que alguém sobe lá em cima, os outros têm que levar umas baldadas d'água? Isso numa geração. Foi fazendo isso, foi fazendo, e aí começou a nascer os bebês e coisa e tal, em gerações seguintes, começou assim. Cada vez que um macaquinho subia para pegar uma banana, ele apanhava tanto, que ele não entendia por quê, mas apanhava, né? E os outros também, né, começaram a bater, porque não queriam. Mas por que nós estamos apanhando? Eu sei que 3, 4 gerações depois, pararam daquele costume de sair subir na escada para comer a banana, porque eles apanhavam, né? Mas aí eles falaram, mas por que nós estamos apanhando? Ah, não sei, porque me ensinaram assim, não pode isso e pronto, né? Quem de nós não aprendeu que manga com leite, eu pelo menos aprendi quando era pequena, manga com leite dava dor de barriga. Né? Não, até morria. Morria. Melancia com leite, Deus o livre, né? Uma melancia quente. E assim por diante. Então, quantas coisas nós trazemos de muitas gerações para trás. E eu quero, um caso que eu atendi hoje eu atendi um caso de uma moça já com uma certa idade, e uma moça extremamente direita, comportada, está se formando em direito, sabe, muito. Mas por que eu não consigo me relacionar, né? Por que daí o último relacionamento foi há 7 anos atrás, ela está sozinha há 7 anos. Mas eu julgo muitos homens, porque eu não sei porque que eu só atraio homem que não presta, homem que me trai, né? Essas coisas. Nossa, aquela coisa normal, né? Para mim é muito comum. Aí vasculhamos, e ela já tinha feito até uma sessão de terapia para olhar isso, né? Então, os pais dela aparentemente não tinham, até porque o pai dela era doente bastante desde que ela era menina. Então, assim, não tinha aparentemente ali que os traços de traições e coisa e tal. Só que a mãe, porque o pai era doente, a mãe tinha que sair à caça e trazer a comida. Então, já existe uma inversão de ordem ali, né? Não estou dizendo que está certo ou está errado, mas existe uma inversão porque geralmente essa tarefa, as mulheres ajudam muito, né? Assim, sim. Uma tarefa mais masculina do que feminina. Então já existia, daí ela já carregava, o primeiro sentimento que ela carregava de que ela se sentia até rejeitada pela mãe. De 9 filhos, ela era a 6ª filha também. Então, nossa, aquela coisinha básica. Como é que a tua mãe era quando ela te amamentava? Ela tinha tempo? Nasceu mais um no meio da ninhada. Claro que hoje em dia são menos filhos, é diferente as coisas. Porém, agora nós estamos na pandemia, os filhos estão em casa, os pequenos, né? Colocando fogo, terror.
Colocando o terror em casa. Isso é muito legal. Eu já passei nessa fase aí. Mas é que você tem dois pequenos aí, eu me divirto. Aí, o meu filho Giliardo era desse aí. Deus, me tira as coisas da frente, porque senão, né, tira tudo da frente. O meu outro neto agora está fazendo a mesma coisa. Então, só que hoje em dia, quanto tempo a mulher fica em casa no licença maternidade? 4 meses? Porque 6? daí é o seguinte, imagina aqui as gêmeas, né? Quem está falando. Realmente, a gente dá risada, mas eu sei quanto é difícil. Essa semana, meu neto veio passear, ele está aprendendo a andar, imagine, né? Você tem que tirar tudo da frente. Mas o que eu quero dizer? Qual é a imagem que essa criança grava da mãe, né? Como estava? Porque o alcoolismo, eu já falei na coisa passada, na live passada, alcoolismo é vazio de mãe. Mas, se o alcoolismo já era difícil lá de trás, eu acabei me desviando do assunto que eu queria falar, mas se o alcoolismo já era difícil lá atrás, hoje em dia tem uma tendência a piorar. Por quê? Por causa do negócio da licença maternidade. Que a criança não entende que ela é um corpo à parte do corpo da mãe. Ela precisa dessa mãe. Mas voltando que eu acabei me desviando. Então, essa moça, aparentemente, a base do problema dela não estava dentro da família de origem ali, a primeiro pai e mãe. Aparentemente, né? Porque se você parar para pensar, já existe uma inversão de ordem. Porém, aí eu mexi, porque para quem não entende, para quem está chegando hoje pela primeira vez com visão sistêmica, o que é a palavra sistêmica? É olhar o todo. Toda vez que a Caixa Econômica, os bancos, ou grandes empresas não trabalham com vários computadores interligados, daí eles falam assim, às vezes a gente vai na lotérica para pagar uma conta, ele fala assim, o sistema está fora do ar. O sistema está lento, não é? O que é sistema? São vários pontos interligados. Então, toda vez que nós falamos visão sistêmica, é porque nós olhamos o todo e não somente aquilo que está aqui na nossa frente. Então, eu fui fazendo um rastreamento, coisa mínima, básica, mas chegamos na 5ª geração. A 5ª geração anterior, na pentavó dela, do lado materno, tinha sido escrava, e a mãe dessa escrava se suicidou, porque a mãe dela, na verdade, era escrava, no caso, a septavó dela, e foi na época da escravidão, e porque ela apanhava, sei lá, como é que dizia assim, os senhores dela, os senhores feudais, maltrataram ela muito quando ela tinha um neném pequeno, amamentando criança pequena. E aí, a dor dessa mulher era tanta que ela resolveu se suicidar. 6 gerações anteriores. A criança cresceu sem essa mãe, que era, no caso, a pentavó dela, dessa moça que eu atendi hoje ainda. Tá, mas o que eu tenho a ver com minha pentavó? Daí, foram colocadas mais 4, 5 gerações até chegar nela. Ela era a 5ª, que é, né, neta, descendente. Nós trazemos células dos nossos ancestrais. De 5 gerações atrás tinha 3,78, quase 4% de células do nosso corpo veio dos pentavós. São 5 gerações anteriores à nossa. E isso isso lateja em nós, isso vibra em nós. E todas as dores que estas mulheres passaram, humilhações, abusos sexuais, desvalorização muito grande, isso estava muito latente nessa moça. Por isso que o racional quer. Porém, por mais que ela tinha consciência, ela já tinha um certo conhecimento, mas a maneira que ela posicionou, no caso, no atendimento individual, os bonecos, mas sem grupo, se mostra
gritantemente o quanto nós estamos ainda em lealdade ao nosso grupo da família de origem. Mas como nós curamos isso? Porque isso é a pergunta que todo mundo eu sei que quer saber, né? Isso. Pior que o nosso tempo também tá acabando. Isso, já estamos quase encerrando. Primeira coisa, é preciso olhar. Não adianta só explicar e não adianta só entender de forma racional, de forma bonitinha. É preciso entrar na dor. É preciso olhar para essa dor. É preciso trazer à luz da consciência aquilo que é inconsciente. E aí sim, reprogramar essas memórias. De forma dinâmica, eu ensino a pessoa a ir lá. Se essa pessoa já tem mais que 18 anos, ela vai lá e corta o laço que ainda prende a essas dinâmicas. Secciona, né? Secciona, exatamente. Que é a questão da sexualidade, Isso. que é ser adulto, que é ser criança, que é um tema que nós temos que falar outra hora, porque o tempo está esgotando ali, né? Mas enfim. Assim, Roseli, é muito bacana todo esse conhecimento, porque nós temos que ter uma consciência assim, todos nós temos desafios nos relacionamentos. Essa consciência nós temos que ter, tá? Mas buscar entender as origens essas discrepâncias que vão existir são naturais, porque são dois seres diferentes, né? Um foi criado numa dinâmica, outro foi criado em outro, depois coloca tudo junto. E aí depois é importante que eu busque ajuda, né? Que esse é um dos motivos que nós estamos aqui também falando para vocês. Sim. Que quando vocês perceberem que tem alguma coisa que não está indo bem dentro de um relacionamento como deveria, você precisa buscar um profissional, um terapeuta, que vai dar uma visão sistêmica para que você... Uhum. E outra coisa, um aviso. Tem solução? Existem relacionamentos saudáveis? É possível? Sim, sim. Sim, é possível. Parece ser impossível, mas eu tenho inúmeras provas reais. É fácil? Não, não é fácil, mas é possível. Todo homem que procura muitas mulheres diferentes, na verdade, enquanto é jovem, pode até parecer o galo. Ah, porque eu sou o pegador. É o pegador? Tá buscando o quê? Mãe melhor, a mãe ideal. Ele só tá querendo, exatamente, só tá buscando colo, porque é um menininho que ainda não curou a dor infantil. Assim como nós, meninas, procuramos um pai melhor, um pai perfeito, um pai ideal. Coitado dos maridos que entram nessas friagens, né? Né? E assim vai. Mas é possível, sim. Queridas pessoas, é possível. E assim, Roseli, é justamente isso, né? No momento que... É por isso que vem aquela nossa questão. Casamento é para adulto ou para criança? Então, muitas vezes foi assim que você abriu a live, né? Tem aí muitos casais que têm um corpo de 40, de 50 anos, mas com atitudes, comportamentos infantis. Por quê? Porque ali ele não soube curar aquela ferida interna. A primeira coisa, o comportamento de ciumento, né? O ciumento, a pessoa ciumenta, tanto faz, homem ou mulher. Ele vive apontando no outro que o outro você me trai, você tá fazendo isso, nananana. Mas, toda pessoa ciumenta, primeiro, ela geralmente aponta fora. Mas, na verdade, ela nunca passou de uma criança que esperava mais da mãe. Porque ciúmes de novo, aquele ciúme doentio, de ficar vasculhando o celular, de ficar vasculhando tudo da vida da pessoa. Ai, como sofre. Primeiro, que estraga a relação, né? E como sofre a própria pessoa que vive desconfiada, né? Que vive achando que, né? Então, enfim, nossa, quanto assunto, quanta coisa que existe, quanto sofrimento à toa por falta de consciência das dores infantis e transgeracionais, a lealdade sistêmica, quanto sofrimento por falta de consciência. Legal, Roseli.
A Cida Barbosa entrou aí agora, já nos últimos minutinhos, nós já estamos encaminhando para fechar essa live. Ela está dando boa noite, Erivelto e Roseli. Muito boa noite, Cida. Muito obrigado pela sua presença aí conosco. E, pessoal, olha, tem muito assunto para nós. Estamos aqui compartilhando com vocês. Hoje é só a segunda live dessa live sistêmica que nós vamos estar trazendo aqui todas as sextas-feiras.